Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Vamos lá. Atos capítulo 3. Nos diz assim, a partir do verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a Isabela até me pediu, para ter um tema da mensagem. Por mais que eu dê, quando eu faço o esboço, eu nunca falo. E o Senhor ministrou ao meu coração algo, ainda aqui na igreja, participando do culto, essa palavra. E aí me veio essa fala de Pedro, O que tenho te dou. O que tenho te dou. E se a gente entender todo o contexto aqui, já do iniciozinho, de Atos, nós vamos ver que os apóstolos ali, eles obedeceram a Jesus. Jesus disse para eles que era para eles ficarem em Jerusalém, até que recebessem do alto, fossem revestidos de poder. E eles ficaram ali até que essa promessa se cumprisse, e eles foram batizados com o Espírito Santo. A partir daí, a gente vê Pedro ali cheio de ousadia, cheio do poder de Deus, discussando ali a respeito do que havia acontecido, porque algumas pessoas acharam que eles estavam até bêbados. E Pedro fala e volta lá no Velho Testamento, falando que é essa promessa, como já se dizia no livro de Joel. E traz todo aquilo ali explicando, com muita unção, com muita ousadia. Aquelas pessoas ouviram, e a palavra de Deus diz que eles se compungiram, eles se arrependeram diante daquilo que eles ouviram. E naquele dia, a palavra do Senhor nos diz que quase 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. E aí a gente vai seguindo o livro de Atos, a gente vai vendo o que Deus vai fazendo e operando, e chegamos aqui, no capítulo 3, sobre a cura desse coxo. Pedro e João indo ao templo para orar. Você imagina entrando aqui na casa do Senhor, e ali ficava ali na porta, ou poderia estar ali na porta, pessoas pedindo esmola. Pessoas necessitadas que queriam algo. E Pedro e João entram ali, ao chegar, aquele mendigo, vamos dizer assim, porque ficava ali, aquele coxo, estava ali pedindo algo. Queria esmola. Pedro, ao ele ver que eles entrariam ao templo, mais um, vou fazer um pedido. Pedro, então, olha para ele, e a Bíblia diz que fita, ou seja, ele olha fixamente para aquele mendigo, e ele ali olha para Pedro e João e espera receber aquilo que ele estava pedindo. E Pedro fala categoricamente: não tenho prata, olhe para nós. A primeira coisa, olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aquele coxo, ele o toma pela mão direita e o levanta imediatamente. Suas pernas se firmam, seus pés, e ele começa a andar. Mas nesta noite eu não queria meditar com os irmãos sobre esse milagre, sobre esse poder, porque é um texto que as pessoas discursam muito sobre a cura, sobre esse milagre que nós cremos e Deus fez. Mas algo que o Senhor vem ministrado ao meu coração e me incomodado bastante em alguns dias para cá. Eu quero falar sobre um evangelho prático, um evangelho puro, um evangelho que eu e você somos convidados a viver. Sabe? Eu quero destacar que além da cura, existia algo acontecendo. Porque o maior ministério de Jesus, Jesus veio, não foi para operar sinais e milagres. Isso faz parte da sua essência de quem ele era como Deus. Jesus veio a essa terra para anunciar o reino de Deus e salvar o que estava perdido. A cura e os milagres era para testificar que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus. Mas o objetivo principal era salvar o que se havia perdido. Era resgatar o pecador. Então havia algo nesses homens que me chamava a atenção. Além da cura, do poder ser manifestado, em o livro de Atos nós vamos ver tantas outras curas. Havia ali uma vida de comunhão, de simplicidade, de obediência e de adoração ao Senhor. Jesus já não estava mais corporalmente falando, presente com eles. Não estava mais. Mas Jesus deixou o ensino, Jesus deixou a promessa e o revestimento de poder que eles haviam de receber, eles haviam recebido. Então, ali, a partir dali, eles tinham um ide a se cumprir, revestidos de poder. Sabe, irmãos, e algum tempo atrás eu compartilhei com algumas pessoas, eu sempre faço isso com alguns, às vezes coloco no Ministério de Mulheres, uma pregação de uma missionária, e eu disse para algumas pessoas assim, realmente ela diz assim, que essa mensagem possa dilacerar o seu coração. E participando do Congresso de Mulheres ali na Lagoinha, no início do mês, a gente viu o quanto que essa mensagem pulverizou, porque nós vimos uma pastora orando ali pela igreja perseguida, e vimos depois também a pastora Helena Tanuri também mencionando essa mensagem. É da missionária Ariadna de Oliveira, que é uma missionária da igreja da Jocum, no sul, e o chamado dela é para a igreja perseguida. E ela conta, tem um podcast com ela, com o Douglas, do Jesus Cop, se alguém quiser ouvir, está lá, é o que mais pulverizou e viralizou. É algo que você não consegue ouvir, ou ouvir a mensagem dela sem chorar. Se você tem esse amor por esse evangelho ele fala, ele vive, ele te corta, você fala assim, meu Deus, que evangelho que eu estou vivendo. E é uma dos testemunhos que ela conta, porque são fatos assim bem chocantes, de um senhor missionário de 93 anos, que ela teve a oportunidade, como diz ela, o privilégio de conhecer quando ela foi para esse grupo, para esse país, que eu não consigo lembrar o nome. Se alguém ouviu e lembrar aí, pode falar. E ela vai com esse grupo, chega lá, esse senhor, eles escondido, irmãos? Não era nada muito público, e eles estavam ali para ouvir. E eles já sabiam, esse grupo sabia que ele foi um missionário, que foi torturado, ele foi perseguido por conta do evangelho. E ela conta que eles sentados esperando, ele, mesmo muito debilitado, 93 anos, ele ficou 2 horas em pé. E ela falou assim, o que mais me chamou a atenção,
que apesar de nós sabermos, e às vezes a gente esperar dele falar como que foi o processo dele de perseguição, as torturas que ele viveu, ele em 2 horas, ele não mencionou em momento algum nada sobre a tortura dele. Ele só falou de Cristo. Ele só falou sobre o Evangelho. Porque às vezes a gente dá ênfase, né? Gosta de falar que está sofrendo, que está sendo perseguido. E ela falou assim, aquilo me chocou, aquilo me dilacerou. De ver o tamanho do amor desse homem pelo Evangelho. Pois bem, passa-se, ele se reúne, ele prega, eles vão embora e ela, coisa de 1 ano, 2 anos, ela volta com outro grupo. E aí esse senhor já havia falecido. E aí a esposa vem até a ela e vai contar o restante, alguns testemunhos, né? E aí ela fala sobre onde ele ficou no campo de tortura e teve um tempo que ele ficou 6 meses enterrado de joelho e com os braços esticados. E eles só davam água, um alimento, e de tempo em tempo abria e recolhia as fezes, que até no meio das fezes ele ficava, para ele negar a Cristo. E ele não negava. O governo, para pressioná-lo e mostrar ao restante da igreja que se reunia em cavernas, escondidos, traz o filho, para que o filho veja. Quando ele foi preso, o filho estava com 6 anos. O filho agora já estava com 26 anos. Foram mais de 20 anos. E aí, a primeiro momento, o filho se choca ao ver, porque né, já não tinha cor, ele já não conseguia andar, ele perdeu os movimentos, porque foram 6 meses de joelho. E ela conta que o filho chega, chora, o abraça e diz para ele assim, pai, faz o que eles querem. Nega Jesus. Depois o senhor se acerta com Jesus. E ele, no primeiro momento, não reconhece o filho, mas depois ele olha e vê que é o seu filho. E ela conta que ele diz, a resposta que ele dá para o filho é, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar. E aí a esposa conta para ela que eles recolheram ele e ele ainda ficou mais um bom tempo preso. Até que ele veio a falecer. Por que eu lembrei desse testemunho? E por que eu estou trazendo isso para nós nessa noite? Não é um culto de missões. Mas é algo que o Senhor falou ao meu coração sobre intensidade. Amar ao Senhor. E quando eu leio esse texto e vejo Pedro e João ali pregando, falando e sendo usado, porque a Bíblia diz, você vai ver o início de Atos, que muitos o Senhor haviam e vinham acrescentando. Eu falei, meu Deus, qual o evangelho que eu estou vivendo? Essa missionária diz assim, de tempo em tempo nós precisamos estar lá, porque lá nós descobrimos e experimentamos um evangelho puro, límpido, sem religiosidade, sem pragmatismo, liberalismo, o evangelho puro como ele é. Ela fala, quando eles se reuniam para orar pelos missionários, por essa igreja que estava lá, sabe qual era o pedido dos irmãos? Não era para cessar a perseguição. Não era dizer, irmãos, orem para que a perseguição do evangelho dos cristãos aqui cesse. Não era isso. Era para que Deus desse forças para que eles nunca viessem negar o nome de Jesus. Não era para cessar a perseguição. É para que eles se mantessem fiéis até o fim. E aquilo você ouve, a mim me incomodou muito. E eu lendo a palavra e vendo aqui, e olhando Pedro, e olhando a igreja primitiva, a igreja acontecendo, ao ponto de 2 homens
ao ponto da gente entender a história de Pedro, de tudo que aconteceu, e ao ser revestido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Senhor, olhar nos olhos de um homem necessitado, que sabia que estava esperando receber algo. E ele dizer assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. O que nós temos dado, irmãos, ao nosso próximo? E me veio uma chuva de perguntas. Como nós temos vivido este evangelho? Nós podemos oferecer ao próximo o que nós temos? Qual tem sido a intensidade do nosso relacionamento com o Senhor? Quantas pessoas passaram ou passam pelo nosso caminho como este coxo? Estamos parando para ouvir, ver e atender estas pessoas? Temos compartilhado de um Deus vivo que habita em nós, sem preconceitos e religiosidade? São perguntas que eu tenho me feito e tentando entender que tipo de evangelho eu tenho vivido. Porque nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para manifestar a glória de Deus lá fora, irmãos. Aqui é para nós reunirmos, adorarmos, glorificarmos ao Senhor, nos ajudarmos, intercedermos uns pelos outros, sermos fortalecidos no Senhor, sim. Mas somos chamados para sermos sal e luz lá fora. Quantas pessoas estão esperando, olhando para mim e para você, esperando receber algo, irmãos? Quantas pessoas que, ao saber que você professa sua fé em Cristo, está esperando receber algo de você? E muitas vezes nós passamos assim, antipáticos, sem empatia, na correria do dia a dia. Já não conseguimos ouvir o Espírito Santo, ou muitas vezes não temos sensibilidade para ouvi-lo dizer. Porque Deus manifesta nas coisas simples, irmãos. Nas coisas simples, nenhum detalhe Deus faz. Aquela igreja, a igreja nem era chamada de igreja, ela estava nascendo ali. Sabe, ela estava começando. E eu fui ler, eu tentando entender o porquê. Por que a igreja, ela fluía daquele jeito. E olha que você vai ver um pouquinho acima do que nós lemos, que diz que eles perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Sabe, irmãos, tem um caminho. Tem um caminho para que você possa chegar ao ponto de que Pedro e João chegou. Sabe? A Bíblia nos diz ainda que em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E ainda assim louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Porque havia uma só fé, havia um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. Havia uma comunhão tremenda, irmãos. O que nós vemos hoje são igrejas divididas. O que nós vemos hoje é disputas de placas. O que nós vemos hoje é exatamente ao contrário. As pessoas não se abram mão do que têm, as pessoas querem mais para si. O que nós vemos são
lobos vestidos de pastores, que diz que tem que ter, e em vez de poder fazer isso aqui, conforme a necessidade distribui. Não, eles estão retendo, sugando o povo. E nós ainda nos perguntamos por que nós não estamos vendo sinais e prodígios? Por que será que nós não estamos vendo a manifestação, muitas vezes, como era? Porque é para agora. Não era só para lá, não, é para agora também. As pedras estão clamando, as pessoas estão sofrendo, estão doentes. E o que nós estamos dando a essas pessoas? Que tipo de evangelho eu estou comunicando para essas pessoas? Sabe, de olhar um irmão dizer assim, eu não tenho bens materiais, mas o que eu tenho eu te dou. E o que eles tinham, irmãos, é tudo. É tudo. Sabe, nós olhamos assim, às vezes achando que vai resolver, compra isso, compra aquilo. É claro que materialmente, né, uma cesta, um remédio, a gente sabe que vai suprir e nós temos que fazer isso sim. Mas nós precisamos ter a sensibilidade de ver além, irmãos. Além. A enfermidade não é o fim, o desemprego não é o fim, o alcoolismo não é o fim, as drogas não são o fim é uma vida sem Cristo. Isso é o fim. Nós precisamos enxergar além. Os coxos estão nos nossos caminhos, clamando por algo, estão pedindo ajuda e socorro. E o que nós temos feito e falado para essas pessoas? Se é que nós temos olhado nos olhos dela e entendido a necessidade do próximo. Sem julgamentos. Sem dizer, dessa vez eu vou ajudar, mas de resolver eu vou largar para lá. Sem isso, sabe, irmãos? Sem isso. Temos visto pessoas esperando nós tomarmos uma atitude. Talvez essas pessoas, o eu te dou, pode ser um abraço. Um abraço salva a vida, gente. Se você se permitir ser usado por Deus, um abraço pode salvar, pode curar. Talvez seja um perdão, que está fazendo a pessoa se definhar, porque não consegue perdoar e não consegue pedir perdão e nem receber o perdão. Talvez seja um conselho. Talvez seja uma palavra vindo do trono de Deus. Eu não sei qual tipo de coxo está no seu caminho, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, no caminho que você está fazendo, mas eu sei que eles estão aí. Eles estão aí, irmãos. E eles estão clamando. Eles olham para nós esperando algo. Eles estão pedindo algo. Mas como nós estamos vivendo e comunicando esse evangelho? Assim como aquele povo, o povo de Atos, a igreja de Atos, eles estavam cheios de Deus, do seu Espírito Santo. Eles estavam ali conectados a Cristo. E explosão de amor e fé. Para transferir ao outro o melhor, o tudo que eles tinham, que era Jesus. O que Pedro e João faziam era nada mais, nada menos do que ir agora e compartilhar daquilo que eles viram e vivenciaram com Jesus. É ouvir a voz, os mandamentos do Senhor, que era para ir, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, passar pelas águas, é ir dizer, arrependei-vos. É crer na promessa de Deus, porque nós vamos ver logo em seguida, no decorrer do texto, que as pessoas estavam maravilhadas. Sabe por quê? Porque o coxo se apegou a eles. A cura não foi só física, a cura foi espiritual também. O coxo se apegou a eles e estavam ali, todos foram para a porta, para o pórtico chamado de Salomão, para ver, estavam maravilhados.
E sabe qual que foi a fala? Que Pedro, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, diz àquele povo? Israelitas, por que maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade os tivéssemos feito andar? Hoje você vê o fulano com dom do milagre, fulano que vai curar, fulano que vai fazer aquilo, e Pedro está fazendo exatamente ao contrário. Vocês estão maravilhados por quê? Achando que isso vem de nós? Por piedade? Por uma vida de santidade, de oração, ou poder nosso? Não. Pedro está dizendo para eles assim, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Sabe o que Pedro faz? Confronta com a verdade. Porque é isso que nós precisamos fazer, irmãos. O evangelho não é meio termo. O evangelho é a palavra de Deus. É espada de dois gumes. Não é ficar mascarando, não. É falar a verdade como ela é. E Pedro diz assim, vós, porém, negastes o santo e justo e pediste que vos concedesse um homicida. Pedro estava lembrando a ele o que eles fizeram. E aí diz mais assim, dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Exalta, dá a glória a quem é devida. Eleva o nome do Senhor, mostra a ele que Jesus era o Filho de Deus. E que não era obra deles, mas que pela fé naquele homem que creu que Jesus faria e fez. Ensina, glorifica a Deus. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Começa ali de novo. Evangelismo, pregando, como também as vossas autoridades. Pedro está dizendo assim, eu sei o que vocês fizeram. E eu não estou aqui para julgar, não. Eu sei, eu estava lá. E aí ele diz assim, mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E aí ele diz, vocês erraram. Eu sei o que vocês fizeram. Vocês condenaram um homem inocente, o Filho de Deus. Mas olha, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E ele diz assim, tem solução. Vocês erraram, mas tem solução. Arrepende-se. Arrepende-se, olha, creia no Filho de Deus e será cancelado os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. É sobre isso, irmãos. É sobre amar esse Deus acima de qualquer coisa. É sobre entender que as pessoas estão lá fora esperando que a gente dê a elas algo e que nós temos algo em nós que é mais precioso na nossa vida, que é Jesus. Jesus é o bem mais precioso, é o motivo do nosso viver, é tudo para nós. Como o salmista diz no Salmo 63:3, porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. É transmitir e transferir isso, irmãos, àqueles que não conhecem a Cristo. Sabe, Deus quer que a gente compartilhe do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão ao outro. Deus espera isso de nós, irmãos, que professamos que nós somos cristãos. Irmãos, não dá para um cristão ser apático.
Tristeza nós temos, passamos por ela. Lutas nós temos, passamos por elas. Alegrias nós temos, passamos. Vitória, tudo passa. Mas o Senhor, Ele tem que permanecer na nossa vida sempre. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Qual evangelho que eu tenho comunicado? Qual evangelho você tem comunicado, meu irmão? Tem paixão aí? Tem fogo? Eu falo isso com meu coração ardendo. E eu me seguro. Porque a minha vontade é dizer, Deus, eu quero mais, eu quero experimentar. Quando eu ouvi essa mensagem, eu falei, Deus, eu quero experimentar desse evangelho límpido e puro. Que as pessoas possam me parar na rua e olhar e falar assim, você tem uma palavra para mim? Eu tenho Jesus na minha vida. E eu quero compartilhar que seja qual for o seu sofrimento, Jesus é a solução. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Deus quer que a gente compartilhe. Sabe por quê? Aquele coxo nunca mais foi o mesmo. Aquele coxo, ele teve uma cura física e da alma. Porque o texto diz que ele entra no templo saltando e louvando a Deus. Reconhecendo que Deus operou um milagre na vida dele. É isso que o Senhor espera que façamos, irmãos. Mas muitas vezes a gente se fecha no nosso mundinho ali. Eu já tenho problemas demais. A minha vida é uma luta constante. É como se nosso Senhor tivesse nos chamado só para vivermos as nossas lutas e acabou. Não, irmãos. Não. A luta não pode nos parar. As guerras não podem nos parar. Quando a gente ouve de irmãos que estão morrendo, essa missionária traz estatísticas, estão muitos irmãos morrendo por não negar a Cristo. Isso é de hoje, isso é para hoje, isso é do nosso tempo. E a nossa maior falha num país livre, e ela fala constrangida de uma amiga da China que ela trouxe para vir ao Brasil, que é de líder de célula de igreja perseguida, escondida. Chegou aqui no Brasil, foi no primeiro culto, a irmã ficou extasiada de ver a igreja louvando, adorando, podendo, glorificar a Deus livremente. Extasiada, paralisada. E essa irmã, ela diz que quando eles saíam para ir no supermercado e padaria, ela queria parar todo mundo e falar de Jesus. E ela disse para essa missionária assim, por que vocês não fazem isso? Vocês são livres, vocês podem falar de Jesus abertamente. Por que vocês não falam de Jesus para as pessoas que não conhecem? E ela fala que ficou assim, constrangida com aquilo, e ela e o esposo conversando, porque queriam que essa missionária morasse com ela, porque ela tem ela como irmã. E quando ela propôs isso, ela falou, não posso ficar aqui. Eu preciso voltar. É lá o meu lugar. Vocês não sabem desfrutar e aproveitar da graça de ter a liberdade de pregar o evangelho. Irmãos, e é verdade. É verdade, irmãos. Nós estamos tão preocupados com os nossos problemas. Nós estamos tão preocupados com as dificuldades, as lutas que nós temos. Que as pessoas às vezes estão perecendo do nosso lado e nós não estamos conseguindo ter nem empatia. Nós precisamos entender. A Bíblia diz que aquela igreja ela era unânime. Que eles partiam tudo, comungavam de tudo. Havia amor, havia fé, havia paixão, havia fogo. Fogo de Deus no coração deles. Eles não estavam... Sabe por que vendiam, irmãos? Porque para eles Jesus estava vindo e ia buscar eles. Não tinha apego a bem material. Eles viam necessidades, vamos vender e repartir. Conforme cada um tem, vamos e vende. Vamos compartilhar, porque ele virá. Eles criam no Jesus, eles viram, eles agora creram através da pregação que Jesus era o Filho de Deus e que voltaria para buscá-los. Não é assim que nós temos que viver? Crendo que Jesus a qualquer momento está vindo nos buscar? Crendo nesse Deus?
É necessário, irmãos, que o Senhor acenda esse fogo em nós. Que isso nos incomode a tal ponto que você saia daqui e fale: eu preciso compartilhar desse Jesus. Eu preciso compartilhar desse Deus. Porque o tempo está acabando e Jesus está voltando. São vidas perecendo, são jovens morrendo. São mulheres que estão sendo assassinadas dia após dia, são mulheres sofrendo. A gente trabalha aqui com curadas, você ouve histórias que você fica assim, estarrecidas. De pessoas que ainda estão dentro da igreja sofrendo por falta de perdão. Por não saber o seu valor que tem em Cristo. Estamos trocando Jesus por nada. Por um mero entretenimento, trocamos Jesus. E quando você escuta testemunho de um homem que morreu sem negar a Cristo, porque o amor dele era tão grande, você tem que olhar e falar assim: meu Deus, que tipo de evangelho que eu estou vivendo? Que o Espírito Santo tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque Deus quer usar a minha vida, a sua vida. Deus quer usar o seu processo, o seu deserto, a sua vitória, a sua vida, meu irmão. Deus quer te usar para que você seja fonte de cura, para que você possa fitar os olhos na vida daquele que está perdido e falar assim: eu posso te dar algo que habita em mim, que me deu vida. Deus quer fazer você fonte de cura na vida de outras pessoas. Mas nós precisamos andar com Deus, viver para Deus, sermos cheios de Deus. Sermos cheios de Deus, irmãos. Tem amor no seu coração por esse Cristo que morreu por nós. A vida, ela é passageira. Fizemos uma visita ontem que mexeu muito conosco. E olha, nós precisamos viver dia após dia para a glória de Deus. O meu amanhã pertence ao Senhor, o seu amanhã pertence ao Senhor. Talvez você esteja juntando coisas para o seu celeiro. Talvez você tenha dito para Deus: não, eu preciso agora construir a minha vida, buscar os meus sonhos, eu preciso conquistar as coisas. E talvez o Senhor te pergunte: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que nós temos apresentado para Jesus, irmãos? Qual é o evangelho que nós temos vivido? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Talvez seja um texto que você esperou ouvir sobre cura e milagre, que eu creio no Deus que opera cura e milagre. Eu creio no Deus que age no impossível. Eu creio num Deus assim tão poderoso que a gente não consegue mencionar. Mas eu sei que o meu Senhor, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O meu Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Com aquele que não tem vergonha do seu nome, que não tem vergonha do seu evangelho, que professe Ele aonde estiver, com quem estiver. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Espírito Santo possa acender esse fogo nos nossos corações para proclamarmos o evangelho aos coxos que estão no nosso caminho. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar orando. Santo é o teu nome, Jesus. Comece a falar com o Senhor, meu irmão. Eu não sei qual tipo de evangelho você tem vivido, mas que o Espírito Santo possa incomodar o seu coração agora. E que possa arder no seu coração o desejo de ser usado, assim como Pedro e João, com aquela autoridade, com aquela intrepidez, com o fogo do Espírito Santo em seus corações, e proclamar a libertação, a cura, a salvação daqueles que precisam. Oh, meu Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver este evangelho prático. O evangelho que nos leva, ó Deus, a proclamar a tua palavra aos perdidos, aqueles que não te conhecem. Jesus amado, abra os nossos olhos. Não nos deixe, ó Deus, que não deixe que a chama se apague em nosso coração.
Não deixe, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Não nos deixe apático pelo próximo, mas acende no nosso coração a chama, meu Deus, o amor de falar do Senhor, de levar, ó Deus, a Tua palavra que é vida, que é o caminho, aqueles que estão perdidos, desnorteados. Nós temos o Senhor, nós temos o Teu Espírito Santo, e que nós podemos entregar isso, dar isso às pessoas. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor nos tirou das trevas para a Tua luz, para proclamarmos, ó Deus, palavras de salvação, palavras de cura, de perdão, ó Pai. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude, Espírito Santo, a sermos como a igreja de Atos, uma igreja cheia de fé, de amor, de obediência, de comunhão, ó Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, e o Senhor virá buscar a Tua igreja, a noiva limpa, ornada, preparada para o Senhor. Nos ajude, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ser conosco, ser com a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.